Oi, gente! Para a videoaula que nós desenvolvemos para a disciplina de Teorias da Comunicação 2, nós trataremos sobre a teoria crítica francesa, mais especificamente sobre o autor Guy Debord e o seu livro, A Sociedade do Espetáculo. Esse trabalho foi feito por mim, Júlia, e pela Joana. Sobre Guy Debord. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1931 em Paris, na França, e suicidou-se em 30 de novembro de 1994, também em território francês. Ele foi um escritor, filósofo e cineasta, o que explica o porquê ele intitulou o nome de sua teoria como Sociedade do Espetáculo. Ele foi pensador das teorias da comunicação e teve como base a teoria crítica frankfurtiana, como Marx, Benjamin, Hegel, Freud, etc. Debord foi um teórico francês que se propôs a analisar a sociedade capitalista a partir da sua relação com as imagens. Uma de suas principais obras foi A Sociedade do Espetáculo. O conceito de espetáculo surgiu inicialmente em 1957, a partir de reuniões da Internacional Situacionista. A Internacional Situacionista era um movimento artístico, político e poético, criado e liderado por Debord. Era um grupo formado por intelectuais ultra-radicais que defendiam uma transformação na sociedade e acreditavam na força das ideias para mudarem o mundo. Na proposta da teoria, Debord traz como ponto de partida a sociedade de consumo. Com o avanço do capitalismo no século passado, o proletariado, como ele se referia, começou a ascender socialmente e começou a consumir e usufruir do capitalismo. Assim, a sociedade entendeu como status social passar a ser consumidor, e os meios de comunicação se transformaram em produtos de consumo, visto que mais pessoas tinham acesso a eles. Essa é a relação que Debord traz com a sociedade do espetáculo. Os artistas trouxeram para os palcos essa relação da comunicação, da informação e da arte, e era fundamental essa participação no mundo da arte para criar uma revolução social e uma mudança efetiva. O livro A Sociedade do Espetáculo é de 1967 e não trata somente do cinema, atores ou conteúdos mediáticos. O autor buscou analisar a contemporaneidade da década de 60, o uso da imagem e dos meios de comunicação de massa. O espetáculo vem como um termo criado, um conceito criado por Guy. Ele vê na representação uma possibilidade de interpretar e criticar o poder econômico, o sistema capitalista e os mecanismos políticos que orientam uma sociedade que ele também percebe como alienada e vulnerável à indústria cultural e do consumo. A espetacularização da mídia, ele relaciona às situações trágicas e ao conformismo da população. É entender o avanço do capitalismo da sociedade, onde o proletário era o obreiro, e humanizar a mercadoria para estar presente no ócio e na rotina do trabalhador. Isso é um interesse sociopolítico e econômico. A publicidade e os meios de comunicação introduziam o consumo na vida do trabalhador, trazendo a ideia de ascensão social, promovendo-o a consumidor. O tempo livre era controlado também por interesse político-econômico. O proletariado, ele não tem interesse por uma revolução porque agora é consumidor e vai se sentir acomodado, vislumbrando a constituição e a consolidação de uma nova classe social, a classe média. A obra surge como uma consequência do Ideário do Maio francês de 68, um movimento fundado por artistas e pensadores da Europa, França, Itália e Alemanha, que relaciona política, arte e cotidiano. Eles pretendiam aplicar uma metodologia que possibilitasse refletir e modificar a sociedade de consumo, onde os meios de comunicação têm grande poder sobre as massas. Buscavam encontrar uma maneira de circular pela cidade e experimentar situações de vida em primeira pessoa. Perceber a realidade direta, sem mediação dos meios de comunicação.
E Debord, então, vem criticar a sociedade contemporânea, que naquele momento era formada pela burguesia, proletariado e a lógica do consumo, a sociedade de consumo, onde a publicidade trazia o reflexo de um mundo de aparências, e a cultura da imagem, onde os meios de comunicação já queriam dizer a realidade que queriam mostrar, a representação do mundo pelo olhar de um diretor, editor e os meios de comunicação pelos seus interesses econômicos, políticos e sociais. Debord critica também a invasão da economia em todos os setores da vida e em qualquer tempo. O sistema capitalista, dessa forma, produz algumas reflexões. O que realmente necessitamos? O que estamos consumindo? Qual a meta de vida nos dias de hoje? Por fim, ele também comenta que há um empobrecimento espiritual na sociedade, ocasionado principalmente pela supremacia do superficial, ou seja, bens de consumo sobre a vida humana.